dignidade da pessoa humana. E, nesse caso, nem tanto pela utilização dos embriões, mas porque se utilizariam pessoas como verdadeiras cobaias, serventes que seriam a experimentação de técnicas ainda sem qualquer amparo em bases científicas e resultados concretos obtidos nas pesquisas. A literalidade do texto do artigo 5º caput da lei examinada, na referência ali feita à utilização permitida de células-tronco embrionárias para fins de terapia, poderia conduzir à equívoca conclusão de que ela estaria agora, ou desde a vigência da norma, autorizada. Ocorre que não há pesquisas sobre células-tronco embrionárias terminadas ou assentadas em sólidas bases científicas que pudessem admitir tal conclusão. Em curso há quase uma década, tais pesquisas não podem ainda ser consideradas validadas para fins de utilização como terapia, porque então não se teria tratamento, mas mera experimentação com seres humanos. Tanto não se compatibiliza com o princípio da dignidade da pessoa humana. Repita-se, não por causa da utilização das células-tronco embrionárias, da natureza de que elas se dote em face do ordenamento jurídico, pessoa não, mas pela singela circunstância de que a sua utilização seria no corpo daquele que precisa de qualquer alternativa para buscar viver ou para não se deixar morrer, entregando-se a experimentos ainda não completados em suas fases de viabilização e utilização com humanos. Daí a necessidade de tomar a norma quanto à terapia como dotando-se de conteúdo estrito e coerente com a regra constitucional que assegura o direito ao tratamento. Logo, estou tomando aqui terapia como forma de tratamento a partir de bases e resultados científicos consolidados e aceito pelos órgãos e instituições competentes, impedindo-se assim a auto-oferta do paciente como experimentação com animal nobre, o que não há de ser tido como compatível com a dignidade humana. As células-tronco embrionárias imaturas, primitivas ou pluri ou totipotentes, produzidas em laboratórios, é que são o objeto de discussão maior quanto ao dispositivo legal posto em questão. Essas células são consideradas, no atual estágio da pesquisa científica, potencialmente aptas a gerar quaisquer tecidos do organismo humano, permitindo a renovação das células linfóides e mieloides e, assim, a produção de células diferenciadas no tecido sanguíneo. É essa aptidão potencial das células-tronco embrionárias, não repetida nas células-tronco adultas, havidas no organismo desenvolvido, que distingue e valoriza as primeiras e torna-as especialmente atrativas para a pesquisa e para novos tratamentos que se disponibilizem para o bem e a dignidade do ser humano. Podendo tornar-se diferentes tecidos do organismo, são elas que podem conduzir a novos patamares de pesquisa em benefício de todas as pessoas, em especial das que padeçam de doenças degenerativas, tais como o mal de Alzheimer, mal de Parkinson, esclerose múltipla, diabetes, distúrbios cardiovasculares, dentre outras. E não são poucas as pessoas que sofrem desses males e que têm nas pesquisas a possibilidade, conquanto ainda não há certeza, de poder resgatar sua condição de saúde ou, ao menos, de melhoria das condições para o viver digno. Afirmou-se nas razões de apoiamento a tese de inconstitucionalidade do artigo 5º e seus parágrafos da Lei 11.105, arguída pelo Procurador-Geral da República, que não haveria motivo para se admitir o uso de células-tronco embrionárias, controvertido em razão de ponderações éticas, uma vez que a utilização de células-tronco adultas demonstraria a igual condição dessas a aquelas. Não é o que a pesquisa científica até aqui levada a efeito mostra. A célula-tronco embrionária tem a possibilidade de gerar todos os tecidos de um indivíduo adulto, portanto, ao menos no plano das perspectivas das pesquisas até o presente, essa célula poderia originar todos os tipos de tecido, razão pela qual ela é denominada totipotente. Em face desta sua característica, a célula-tronco embrionária não pode ainda ser substituída, sendo grande a expectativa suscitada de poder vir a ser aproveitada nos procedimentos reparatórios de tecidos devido àquela sua qualidade, pois implantada no tecido lesado, ela se diferenciaria em células específicas do mesmo tecido, recuperando-o. É certo que o seu controle de diferenciação ainda não está completamente estudado, pois em diversos estudos feitos, deu-se a formação de teratomas, tecidos não funcionais anômalos.
Portanto, a pesquisa com esse tipo de célula é de grande importância para a conclusão sobre o processo de diferenciação quando essas células são implantadas em tecidos hospedeiros. Diferentemente do que foi carreado aos autos e enfatizado na tribuna na primeira sessão de julgamento, quanto às células-tronco adultas, não há dados científicos a mostrar poderem elas ser utilizadas para que se transformem em neurônios, o que é necessário para que se tenha o tratamento de doenças degenerativas. O seu aproveitamento é assegurado em tratamentos como doenças do sangue, como leucemia e talassemia, sendo comuns os procedimentos que delas se valem para a recuperação de músculos e ossos. Com mais de 3 décadas de pesquisa, as células-tronco adultas são utilizadas frequentemente nos procedimentos voltados à regeneração daqueles tecidos. Aqui no Brasil, a Rede Sara, por exemplo, utiliza a célula-tronco adulta mesenquimal para o reparo de tecidos que acometem o aparelho locomotor, ossos e músculos há mais de 10 anos. Mas elas não se transformam em neurônios, portanto, não servem para a reabilitação de problemas neurológicos como lesão cerebral, medular, paraplegia e tetraplegia e doenças neurodegenerativas, como antes citei, mal de Alzheimer, Parkinson, miopatias, neuropatias periféricas, por exemplo. A alegação, portanto, de que haveria desnecessidade de continuação das pesquisas com células-tronco embrionárias para se dar cumprimento aos princípios e regras constitucionais relativas ao direito à saúde e à dignidade da vida humana não tem embasamento jurídico. De resto, cumpre realçar que a lei em causa não está excluindo a utilização das células-tronco adultas em pesquisa, e nesse caso até mesmo nas terapias já conhecidas e em outras novas que possam vir a sê-lo. Não se cuidam de linhas de pesquisa e utilização em tratamento que se excluam as que se referem às células-tronco adultas e às células-tronco embrionárias. Antes, elas devem ser auxiliares para o benefício de quem necessite do tratamento, com que pode ser acudido o doente conforme o seu caso e a sua necessidade. Tem-se na petição inicial da ação que a vida humana acontece na e a partir da fecundação. Afirma o Procurador-Geral que a vida humana é contínuo desenvolver-se, estabelecidas tais premissas, o artigo 5º parágrafos da Lei 11.105, por certo, e não observa a inviolabilidade do direito à vida, porque o embrião é vida humana e faz ruir o fundamento maior do Estado democrático de direito, que radica na preservação da dignidade da pessoa humana. Quanto a ser a utilização de células-tronco embrionária uma forma de violação do direito à vida, talvez conviesse se partir do que significa a violabilidade ou seu contrário, que é vedado constitucionalmente em relação ao direito à vida, à liberdade, à segurança, à igualdade e à propriedade, nos termos do caput do artigo 5º da Constituição. Violar tem o sentido de infringir com violência, transgredir ou ofender o que posto pelo direito. A inviolabilidade do direito à vida que o Procurador-Geral da República entende estaria sendo descumprida pelo artigo 5º parágrafos da Lei 11.105 não pode ser interpretado a partir da ideia de direitos absolutos. Todo princípio de direito, entre os quais o princípio da dignidade da pessoa humana, portanto, haverá de ser interpretado e aplicado de forma ponderada segundo os termos postos no sistema. Como acentuado pelo eminente Procurador-Geral da República, dignidade humana é exatamente um princípio. Logo, ele se aplica na ponderação necessária para que o sistema possa ser integralmente acatado. Mesmo o direito à vida haverá de ser interpretado e aplicado com observação da sua ponderação em relação a outros princípios que igualmente se põem para a perfeita sincronia e dinâmica do sistema constitucional. Tanto é assim que o ordenamento jurídico brasileiro comporta, desde 1940, a figura do aborto necessário e do aborto terapêutico. De pronto que se registre que o presente caso nada tem a ver com aborto, estou grifando, que é a interrupção da gravidez. Na hipótese prevista na lei em foco, não há gravidez, logo não se há cogitar nem longínquamente da questão do aborto. A citação que fiz acima, aproveitei tão somente para mostrar que ela tem o condão exclusivo de demarcar o Estatuto Jurídico Constitucional do Direito à Vida e a sua aplicação a situações diferenciadas com ponderações igualmente distintas. A inviolabilidade do direito à vida constitucionalmente positivada é, nos termos precisos postos por José Afonso da Silva,
uma determinante normativa como objeto da garantia em que o artigo definido revela o conteúdo intrínseco dos direitos enunciados, valendo dizer que eles contêm em si a qualidade essencial de serem invioláveis. Ao reconhecer a Constituição ser inviolável o direito à vida, expressa ela em todo o seu texto e no contexto traçado em torno dos direitos fundamentais outros direitos, como o da liberdade, o da saúde, que tornam possível a efetivação daquele primeiro, a de se interpretarem todos eles para se concluir sobre a validade constitucional ou não do artigo 5º e seus parágrafos da Lei 11.105. Ao fixar a liberdade de pesquisar cientificamente, de informar e de ser informado sobre as pesquisas científicas e seus resultados, sobre usufruir deles quando positivos, segundo padrões éticos que se afinem com os princípios democráticos, a Constituição garante a efetivação do direito à vida digna, propiciando que vivam melhor aqueles que, por qualquer adversidade, não podem contar com a plena condição física, psíquica e mental de saúde. Põe-se na esteira desses princípios as normas contidas no artigo 5º parágrafos da Lei 11.105, pelo que não vejo discordância entre o que neles contido e o que é afirmado constitucionalmente. A Constituição garante não apenas o direito à vida, mas assegura a liberdade para que o ser humano dela disponha para se dar ao viver digno. Não se há falar apenas em dignidade da vida para a célula-tronco embrionária, substância humana, que no caso em foco não será transformada em vida, sem igual respaldo e respeito àquele princípio aos que buscam, precisam e conta com novos saberes, legítimos saberes, para a possibilidade de melhor viver ou até mesmo apenas para viver. Possibilitar que alguém tenha esperança e possa lutar para viver compõe a dignidade da vida, daquele que se compromete com o princípio em sua largueza maior, com a existência digna para a espécie humana. Os artigos 5º, inciso 19, inciso 9 e artigo 218 da Constituição estabelecem expressamente a liberdade da atividade intelectual e científica, e no artigo 218, a Constituição estabelece que o Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológicas, e estabelece que a pesquisa científica básica receberá tratamento prioritário, tendo em vista o bem público e o progresso das ciências. A liberdade de expressão da atividade intelectual e científica é considerada um dos fundamentos constitucionais do artigo 5º da Lei 11.105, bem assim o desenvolvimento científico e a pesquisa que podem servir à melhoria das condições de vida para todos. A compatibilização de tais regras com os princípios magnos do sistema, aí assegurada, sempre e em todo e qualquer caso, a dignidade humana, dota-as do necessário fundamento constitucional, de modo a não se reconhecer nelas qualquer ponto de invalidade. Não vejo violação do direito à vida na garantia da pesquisa com células-tronco embrionárias, neste caso, menos ainda porque o cuidado legislativo deixou ao pesquisador, e quando vier a ser o caso, ao cientista ou ao médico responsável pelo tratamento com que da pesquisa advier, a exclusiva utilização de células-tronco embrionárias inviáveis ou congeladas pelo período demarcado legalmente. Se elas não se dão a viver, porque não será objeto de implantação no útero materno, ou por inviáveis, ou por terem sido congeladas além do tempo previsto na norma legal, não há que se falar em vida nem em direito que pudesse ser violada. Alguns dos amici curiae fazem a defesa da tese da inconstitucionalidade das normas questionadas pelo digno Procurador-Geral da República, com base no artigo 4º do Pacto de São José de Costa Rica, Tratado de Direitos Humanos firmado pelo Brasil, segundo o qual toda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida. Esse direito deve ser protegido pela lei em geral desde o momento da concepção. Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente. Se de um lado é garantido o direito à vida, e para os defensores da tese sustentada na peça inicial desta ação, haverá inconstitucionalidade nas normas questionadas, exatamente porque essa garantia vale desde a concepção e o embrião já seria vida garantida, em sua inviolabilidade não poderia então ser destruído. De outro lado, aquela norma pactuada internacionalmente há de receber interpretação a partir de todos os seus termos, nos quais se contém proibição de que alguém possa dela ser privado arbitrariamente.
Dá-se que a lei e o arbítrio são incompossíveis e, no caso agora analisado, não se cuida do segundo, arbítrio, exatamente porque os termos da norma legal apreciada firmam sentido contrário a abuso levado a efeito com embriões. Nem se há de afirmar que haveria arbítrio no aproveitamento de células tronco embrionárias, porque ali se tem uma substância humana que se propõe seja utilizada para a dignificação da vida daqueles que se podem ver tratados com os procedimentos a que podem dar ensejo às pesquisas feitas. A sua utilização, portanto, conforma-se aos cuidados e condições definidas na lei, pelo que de arbítrio não se há a falar aqui. O embasamento constitucional neste caso parece-me incontestável, porque dispõe o artigo 199, parágrafo 4º da Constituição Brasileira que a lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, vedado todo tipo de comercialização. A célula-tronco embrionária, mencionada na Lei 11.105, tem exatamente a natureza de substância humana. Logo, não apenas não haveria incompatibilidade entre a norma constitucional e a norma legal questionada, como ainda se poderia afirmar que a lei cuida de um fator humano que não mais pode ser utilizado para os fins a que inicialmente ele se destinou, porque os incisos 1 e 2 do artigo 5º daquele diploma legal estabelecem que será permitido para pesquisa e terapia as células tronco embrionárias inviáveis ou congeladas no período legalmente assinalado. Este período de 3 anos de congelamento, registre-se, é aquele que determina um marco após o qual a viabilidade do procedimento implantatório da célula tronco embrionária torna-se pequena. As clínicas de reprodução assistida dispõem de estatísticas apresentadas em trabalhos divulgados cientificamente a comprovar que após aquele período de 3 anos, a chance de um embrião se viabilizar é baixa. Apesar de congelado, as membranas tendem a oxidar-se, não garantindo, portanto, o resultado desejado. Nessa condição, o resultado do que acima asseverado, pode-se dizer que essa matriz humana há de ser tida como uma das substâncias humanas que a Constituição permite possam ser manipuladas com vista ao progresso humano científico da humanidade e a melhoria da condição de vida dos povos, respeitados, como é óbvio, os demais princípios constitucionais afirmados e que se compatibilizam com quanto posto naquela norma constitucional. O artigo 225, parágrafo 1º, inciso 2 da Constituição, estabelece o princípio da solidariedade entre as gerações, como forma de garantir a dignidade da existência humana, quer dizer, não apenas a dignidade do vivente, do que vive agora, mas a dignidade do viver e a possibilidade de tal condição perseverar para quem vier depois. Dispõe o artigo sobre o meio ambiente e, em seu parágrafo 1º, diz que para assegurar a efetividade deste direito, incumbe ao poder público preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação do material genético. Concebido como direito social fundamental do homem, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado está inserido num contexto constitucional segundo o qual ao Estado brasileiro compete atuar de modo a assegurar a efetividade de todos aqueles direitos ali prescritos. Por isso é que José Afonso da Silva, ao comentar este dispositivo, afirma que nele se contém instrumentos de garantia da efetividade do direito enunciado no caput, que não se tratam de normas simplesmente processuais, meramente formais, pois nelas aspectos normativos integradores do princípio revelado no caput se manifestam através de sua instrumentalidade. Diz ele, são normas instrumentais de eficácia do princípio, mas também são normas que outorgam os direitos e impõem deveres. As normas impugnadas na presente ação direta de inconstitucionalidade dão cumprimento à determinação de que se preserve a diversidade e integridade do patrimônio genético do país e que se fiscalizem as entidades dedicadas à pesquisa e à manipulação de material genético. Daí a importância em se afirmar que as pesquisas e o tratamento, tal como previsto na Lei 11.105, devem pautar-se pelos princípios da necessidade,
segundo o qual deve haver comprovação real de que o experimento científico a ser realizado no material humano é necessário para o conhecimento, a saúde e a qualidade de vidas humanas, da integridade do patrimônio genético, proibindo-se a manipulação em genes humanos voltada para mudanças na composição do material genético com o fim de melhorar determinadas características fenotípicas, da avaliação prévia dos potenciais e benefícios a serem alcançados, e ainda o princípio do conhecimento informado, que impõe a garantia de manifestação da vontade livre e espontânea das pessoas envolvidas com a divulgação de informações precisas sobre as causas, efeitos e possíveis consequências da intervenção científica.